Aos 25 anos, Lionel Messi ganhava sua quarta bola de ouro como o melhor jogador do mundo. A ascensão meteórica do jogador argentino começava a colocar uma dúvida entre fãs e jornalistas esportivos. Estaria Messi se encaminhando para se tornar o maior jogador da história, superando Pelé? Parece que o rei não gostou nada da comparação e começou a fazer afirmações polêmicas toda vez que era questionado sobre o assunto. Confira algumas declarações e entenda a razão pela qual Pelé odeia Lionel Messi. As primeiras discussões. Entre os anos de 2009 e 2012, Lionel Messi dominou as premiações da FIFA. Enquanto o argentino dominava o mundo da bola, era natural que muitos torcedores começassem a acreditar que ele tomaria o trono de Pelé como o rei do futebol. Foi então que recomeçou um debate acalorado que não deixou Pelé de fora. Se antes era Maradona o alvo das comparações, agora havia um novo protagonista. E desde o começo, Pelé demonstrava que se sentia incomodado ao ser comparado com Messi. O argentino era um ídolo recente e ainda precisava ganhar muita coisa na carreira. No começo de 2012, Pelé deu uma entrevista ao jornal Le Monde e apontou por que ainda não podia fazer comparação entre ele e a nova estrela. Pelo menos não tão cedo assim. Quando Messi tiver marcado 1.283 gols e ganhado 3 Copas, conversamos. Messi é um grande jogador no Barcelona, mas quando joga com a seleção argentina, não tem o mesmo êxito. Até aquele momento, os números de Messi nem de longe se comparavam aos de Pelé. Mas nesse mesmo ano, o argentino começou a fazer coisas inacreditáveis e, pouco a pouco, foi se aproximando de algumas marcas do rei. Durante todo o ano de 2012, Messi marcou 91 gols. Praticamente um gol a cada 4 dias. Na média, 1,3 gols por partida. Achou muito? O recorde anterior era de 85 gols, do alemão Gerhard Müller, o que já era um absurdo. Pelé nem chegou perto desses números. Ou melhor, de certa forma, ele fez até mais. Em 1959, o rei marcou 126 gols entre jogos do Santos e da seleção brasileira. Mas como muitos desses gols foram em partidas amistosas, isso não contou para o recorde oficial. Esses detalhes não impediram que Pelé continuasse contestando o desempenho de Messi. Neste mesmo ano, ele deu uma declaração que gerou muita discussão. Prepare-se porque desta vez houve uma polêmica de verdade. Pelé e os argentinos. Desde que Maradona chegou ao auge, sempre houve comparações entre o argentino e o brasileiro. Quando isso aconteceu, Pelé já havia sido coroado o rei do futebol. Para ele não era mais preciso discutir o assunto, mas a imprensa no mundo inteiro continuou debatendo o assunto por anos. Os argentinos por provocação, já o restante apenas pelo gosto da resenha. E Pelé continuava desconfortável a ser comparado com um jogador argentino. Sabe como é, né? Os personagens mudam, mas a rivalidade nunca acaba. Em um evento que celebrava os 100 anos de história do Santos Futebol Clube, Pelé fez o comentário mais polêmico até então. Quando eu jogava, tinha o Di Stéfano, que jogava no Real Madrid, e diziam que era melhor do que o Pelé. Depois veio o Signori, que jogava na Itália. Aí falaram que ele era melhor do que o Pelé. Passou um tempo e veio Maradona, que diziam que era melhor que o Pelé. Agora, estão falando que o Messi é melhor do que o Pelé. Primeiro, o Messi tem que ser melhor do que o Neymar, que não é ainda. Neymar ainda era um jovem de 20 anos e um grande ídolo no país, mas ainda estava dando os primeiros passos como uma estrela internacional. Por que será então que Pelé deu essa declaração? Nessa época, Neymar ainda jogava pelo Santos. Certamente, Pelé queria agradar o público que estava ali presente para celebrar os grandes craques do Santos. E você, acha que ele exagerou? Ou Neymar é de fato melhor que Messi? As declarações de Pelé não pararam por aí. Os anos se passaram e o rei continuou atirando contra o talento do argentino. Mas antes de conferirmos mais alguns desses comentários polêmicos, já deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. O incomparável.
Após a Copa de 2018, Pelé deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, onde comentou algumas coisas que achava do futebol naquele momento. Ele foi novamente questionado sobre o que achava de Messi e outras estrelas do futebol. E é claro, surgiu a mesma pergunta de outros tempos: Messi teria condições de superar Pelé? A resposta para essa pergunta ele parecia saber de cor. Como pode fazer comparação de um cara que cabeceia bem, chuta com a esquerda, chuta com a direita, com outro que só chuta com uma perna e só tem um drible e não cabeceia bem? Para comparar com o Pelé, tinha de ser alguém que chutasse bem com a esquerda, chutasse bem com a direita, fizesse gol de cabeça. Além de Messi, outro argentino assombra Pelé há muito tempo. Sim, estamos falando dele mesmo, Diego Maradona. O rival que nunca foi rival de verdade. Ambos nem chegaram a se enfrentar. Mas assim que Maradona chegou ao auge, as comparações e as polêmicas começaram a ser inevitáveis. O mesmo aconteceu com Lionel Messi tempos depois. Nessa mesma entrevista, Pelé até enalteceu o talento do ex-jogador. Para mim, o Maradona foi um dos melhores que teve. Você vai me perguntar, ele foi melhor que o Messi? Foi, pô, muito melhor. Teve Beckenbauer, Cruyff, jogadores excelentes também. Conforme o tempo foi passando, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo começaram a atingir marcas históricas no futebol. Algumas delas até mesmo superando o rei. Quando isso aconteceu, não teve outro jeito. Ele teve que aprender a reconhecer o talento dos craques dessa geração. E muitos elogios a Messi começaram a aparecer. Recordes e elogios. Em dezembro de 2020, Messi superou Pelé pela primeira vez. Sim, torcedor, isso realmente aconteceu. Ao marcar um gol na vitória do Barcelona sobre o Valladolid, Messi atingiu a marca de 644 gols pelo clube catalão. Assim, ele bateu o recorde de Pelé como o maior goleador por um único clube na história do futebol. Isso acabou rendendo uma discussão sobre o mérito do argentino. Pelé marcou 643 gols pelo Santos em partidas oficiais e mais 448 em amistosos. Somando tudo aí, temos uma marca quase impossível de se igualar. Mesmo assim, o rei não deixou de parabenizar o argentino. Mais do que os gols, Pelé elogiou o amor à camisa do novo recordista. A felicitação veio em forma de postagem nas redes sociais. Assim como você, eu sei o que é amar e usar a mesma camisa todos os dias. Assim como você, sei que não existe nada melhor que o lugar que a gente se sente em casa. Parabéns pelo seu recorde histórico, Lionel. Mas acima de tudo, parabéns pela sua linda carreira no Barcelona. Histórias como a nossa, de amor ao mesmo clube por tanto tempo, infelizmente serão cada vez mais raras no futebol. Logo em seguida, o argentino retribuiu o gesto do rei. Muito obrigado pela sua mensagem tão carinhosa. Foi muito bom vê-la, principalmente vindo de alguém tão grande como você. E nem sequer tinha passado um ano do recorde histórico. Adivinhe o que Messi fez de novo? Quebrou outra marca de Pelé. Dessa vez se tornou o jogador sul-americano com mais gols em jogos oficiais de seleções. Messi marcou 3 vezes na vitória contra o Bolívia e chegou a 79 gols pela Argentina. Só que Pelé não se manifestou sobre o assunto imediatamente. Será que ele se sentiu incomodado com seus recordes sendo batidos? Na verdade, ele teve um bom motivo. O rei passou alguns dias internado cuidando de sua saúde. Mas assim que teve a oportunidade, voltou a elogiar o argentino pelas redes sociais. Olá, Messi. Desculpe se estou atrasado, porém eu não queria deixar passar a chance de te dar parabéns por mais um recorde superado no início deste mês. O seu talento para jogar bola é incrível. Pode ter demorado um pouco, mas finalmente os dois gênios se entenderam. E quanto à rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo, qual dos dois seria o preferido de Pelé? Assista a esse vídeo para conferir a opinião do rei e de outros craques da bola.